Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Vida no Jardim. Eu sou a Lúcia Borges, paisagista. Atendendo a alguns pedidos, eu vou falar sobre as lindas dracenas. As dracenas pertencem à família Ruscaceae. É um grande número de plantas, normalmente cultivado pela beleza das folhagens. Em geral, tem essa folhagem mais alongada, essa folhagem lanceolada. Algumas muito verdes, outras coloridas, outras variegatas e podem pertencer tanto a ambientes dentro do ambiente interno, dentro das casas, como também ambientes externos, sol pleno, se transformam às vezes em lindos arbustos ou árvores de pequeno porte. Essas aqui são as dracenas marginatas, Dracena marginata e Dracena marginata tricolor. Elas são plantas muito interessantes porque elas formam esculturas vivas, ou seja, eu consigo às vezes entortar levemente o caule, eu faço poda e ela se ramifica de acordo com a forma que eu estiver trabalhando ela. Essas dracenas marginatas, a verde, essa aqui só tem a margenzinha avermelhada, ela é uma planta que pode até pertencer às vezes a uma varanda pouco iluminada, ou às vezes uma sala que tem boa claridade, mas não bate sol direto. Já a Dracena marginata tricolor, ela precisa de estar em ambientes com mais insolação. A Dracena muito popular hoje é também chamada de Pleomere. Antigamente ela é classificada como Pleomere e hoje ela pertence a esse grupo, botanicamente reclassificada como Dracena reflexa. Temos várias variedades da Dracena reflexa. Tem a Dracena reflexa verde, que como a marginata, pode-se fazer vasos até em ambientes de sala, varandas, às vezes até banheiros, que não tem tanto sol direto, não tem tanta claridade. São plantas que toleram estar na sombra, toleram também estar na meia sombra e inclusive ao sol pleno. Já vi cerca-viva feita com a Dracena verde ou a Pleomere verde, que fica muito interessante também. Existe a Pleomere variegata, que hoje é muito usada porque ela clareia o ambiente. Então, em varandas, às vezes, que a gente tem uma boa claridade ou que recebe o sol direto, de preferência que bata um pouco desse sol, é muito interessante usar a Pleomere variegata. Além da verde e da variegata, a gente tem algumas outras intermediárias, que são as que têm tonalidades, às vezes, esverdeadas mais claras, chamadas de Dracena ou Pleomere limão, que é muito bonita, muito delicada. Tem também aqui, ela é um variegato meio acinzentado e também tem gente que chama de Pleomere cinza, que ela cresce às vezes um pouco menos e também está sendo muito usada aí no ambiente interno com boa luminosidade. Todas essas que são mais manchadas precisam de uma claridade mais intensa. Essas que são mais esverdeadas podem ser colocadas à meia sombra ou até mesmo sombra. Dentro desse grupo das Pleomeres, que são dracenas também, existe a Dracena fita ou Pleomere fita, que tem a folhinha fininha e forma vasos muito interessantes, está sendo muito usada em vasos e ambientes internos. Uma outra planta muito interessante de usar é a Dracena compacta. Ela não cresce muito não, em torno máximo de 1 metro e pouco de altura. Ela tem um verde muito intenso e pode ser usada também em ambientes internos e às vezes no ambiente de meia sombra. Ela não tolera muito o sol não, que ela vai se queimar. É uma dracena de menor tamanho aí. Existe uma dracena também exuberante, que é a Dracena arbórea, que ela tem folhas bem largas e está sendo muito usada em ambientes externos, às vezes fachadas de casa, fachadas às vezes de empresas ou canteiros que não tem grande tamanho às vezes, mas ela fica muito elegante. Às vezes ela tem um caule único ou às vezes a gente consegue também o caule bifurcado ou ramificado. Um verde muito intenso, uma folha bem exuberante, fica muito escultural na frente da casa, em vasos, em varandas bem iluminadas. Essa Dracena arbórea, ela tem um crescimento bem grande também, então às vezes ela passa aí dos 4 metros de altura. Então a gente pode controlar com poda ou mesmo usar em vasos que reduzem esse crescimento ou colocar no chão mesmo em canteiros para deixar ela crescer e ficar exuberante. Porém existem dracenas que são chamadas de bambu da sorte ou pau da felicidade, pau de água, que é uma planta muito legal para fazer arranjos em hidrocultura. Em qualquer dracena daria para fazer esses arranjos, mas a Dracena sanderiana ou a Dracena deremense são mais usadas para isso. O pau da felicidade é uma dracena que a gente já usou um tempo atrás, que é a Dracena fragrans, que ela tem esse nome fragrans, porque quando solta a flor, ela não é cultivada por isso, a flor é insignificante, mas essa dracena tem um perfume, por isso esse nome fragrans. A gente usava às vezes, ela tem um tronco bem lenhoso, a gente pegava um tronco desse, colocava dentro d'água e ele se ramificava.
Hoje a gente usa muito o bambuzinho da sorte, né? Em ambientes internos, às vezes com hidrocultura, às vezes na água pura, mas com o problema da dengue a gente está induzindo a colocar materiais para impedir que o mosquito entre. E ele fica muito interessante. Existem tantas espécies variegatas que são para ser cultivadas em ambientes com mais luz, como também esse bambuzinho da sorte pode ser usado as verdes. E são muito interessantes, formam arranjos muito duradouros, ela se enraiza, ela sobrevive aí. E se cultivada como hidrocultura, colocando um pouquinho de adubo, ela dura por muito tempo. Eu já falei sobre hidrocultura e vale a pena você pesquisar aqui, ó. Clica aqui no vídeo. Existe também uma planta que não é dracena, mas popularmente chamada de dracena rubra, dracena vermelha, coqueiro de Vênus, que são as cordilines. Elas são lindas, com tamanhos variados, tons às vezes variadíssimos, às vezes muito rubro, às vezes 3 cores na mesma folha, que ficam muito bonitas em arranjos, em pequenos grupos, no meio do contraste verde dos jardins. Bom, sobre cultivo, de uma maneira geral, as dracenas são plantas arbustivas e algumas se desenvolvem tanto à luz solar plena, como também à meia sombra e sombra. As espécies de folhas mais verdes, elas se desenvolvem bem em ambientes de meia sombra e sombra. Já as espécies que têm a folhagem colorida, variegata, elas precisam de estar no sol pleno. Sobre a rega, são plantas muito rústicas, que às vezes, dependendo do canteiro, de onde é que ela está sendo cultivada, podem ser irrigadas às vezes moderadamente. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, se não tiver num ambiente com vaso muito apertado, um ambiente que tem muito ventilado ou muito a sol pleno, elas se resistem muito bem a essa rega moderada. Mistura de plantio ou terra, a gente pode usar muito essas misturas clássicas de jardim mesmo. Terra vegetal com esterco ou mesmo um substrato para plantio. Se a terra for muito argilosa, pode-se colocar às vezes um pouquinho de areia, mas elas não são exigentes quanto à mistura de terra não. Adubação. Como são plantas muito cultivadas pela beleza da folhagem, e também tem algumas que tem essa folhagem colorida, a gente usa um adubo mais equilibrado, em torno, às vezes, um NPK 10-10-10, ou mesmo, às vezes, um adubo orgânico aí, uma torta de mamona, por exemplo, elas agradecem. Sobre a poda, elas são plantas, como já falado, de fácil manuseio, elas formam, às vezes, esculturas vivas. Elas brotam com muita facilidade nos nós e entre nós que ela tem no caule. Então é muito fácil fazer poda e inclusive a reprodução após essa poda. Se eu está crescendo muito, principalmente essas marginatas, crescem muito, às vezes a gente tem que podar para ela se ramificar. A maioria dessas plantas se ramifica com uma facilidade muito incrível. A gente vai adequar a poda, normalmente essa poda escultural, uma poda artística, para ela ficar com uma forma mais bonita e mais elegante. E as folhas secas ou os ramos que estão doentes, a gente corta também. A prática de reprodução mais usada nas dracenas, como elas têm fácil pega, é pela estaquia de caule. Então, qualquer pedaço, mesmo as que são mais lenhosas, mesmo as que são menos lenhosas, mais herbáceas, tem uma facilidade grande na pega. Pode ser colocadas estacas direto no solo, que pega com muita facilidade, como também pode ser colocado no recipiente com água, que o sistema de raiz às vezes até sai mais fácil aí. Uma dica legal das dracenas é que estão se falando muito das plantas que purificam o ar. E as dracenas, de uma maneira geral, são ótimas para purificar e retirar elementos poluentes, tóxicos aí do ar. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre as dracenas? Além dessas mostradas, existem outras também. Ficou com alguma dúvida? Me pergunte, comente, compartilhe o vídeo, curta se gostou, nos acompanhe nas redes sociais e até a próxima!